Muito se fala de que o Irã já não tem mais capacidade militar, não tem condições de continuar lutando contra os Estados Unidos e contra Israel, porque já acabou seus mísseis, já acabou a sua fabricação de drones e tudo isso, já gastou tudo que tinha para gastar aí nesses ataques, então eles estão praticamente sem defesas diante do ataque de Israel e diante não, né? Diante do ataque dos Estados Unidos da América diante do ataque do Império. Mas o que traz aqui o The New York Times é que não é bem assim. Eles colocam, ó, a inteligência dos Estados Unidos demonstra que o Irã mantém capacidades substanciais de mísseis. Novas avaliações secretas indicam que o Irã tem acesso operacional a 30 de seus 33 locais de mísseis ao longo do Estreito de Hormuz, sugerindo que suas forças armadas continuam muito mais fortes do que o presidente afirmou. E como Trump gosta de exagerar, ele diz que destruiu todas as fábricas de produção de mísseis do Irã, que destruiu toda a sua capacidade militar, mas não é bem assim na prática. E o mais interessante é que durante esse cessar-fogo, essa trégua, é obviamente que o Irã deve estar se armando mais do que nunca, porque ele deve pensar, beleza, estamos aí no stand-by, não avança nem retrocede, porém, qualquer momento o Trump pode vir aqui, tomar, invadir e fazer o que ele bem quiser. Logo, diante disso, eu tenho que estar preparado para fazer alguma coisa, e é aí onde o, onde o Irã possivelmente deve estar se preparando para combater fortemente os Estados Unidos caso tente fazer algo contra eles. E aqui a matéria do The New York Times continua dizendo que a imagem pública de que o governo Trump projeta de um exército iraniano devastado está em forte desacordo com o que as próprias agências de inteligência do império estão dizendo aos formuladores de políticas a portas fechadas, ou seja, o que ela está dizendo aos senadores, aos ministros, aos deputados. De acordo com as avaliações confidenciais do início deste mês, que mostram que o Irã recuperou o acesso à maioria dos seus locais de mísseis, lançadores e instalações subterrâneas. Caraca! E o que mais alarma é que alguns altos funcionários é a evidência de que o Irã restabeleceu o acesso operacional de 30 dos 33 locais de mísseis que mantém ao longo do Estreito de Hormuz. Por isso não está passando ninguém por lá praticamente, o que poderia ameaçar navios de guerra e petroleiros estadunidenses que transitam pela região, e é por isso que o Estreito de Hormuz está praticamente fechado. Lembrando, o Estreito de Hormuz é essa passagem que existe entre o Golfo de Omã e o Golfo Pérsico, como você pode ver aqui nessa imagem, onde sai, ou pelo menos saía, 20% do petróleo e do gás liquefeito do mundo. Aqui, ó, está o Golfo Pérsico e aqui está o Golfo de Omã, essa região, o Estreito de Hormuz, e você tem 30 locais pelas costas que o Irã tem acesso para lançar mísseis, significa que a passagem aqui pelo estreito ficará muito difícil, e já está muito difícil, a não ser que você peça permissão ao Irã, pague a taxa de mais ou menos 2 milhões de dólares, e aí seu navio pode sair dali tranquilamente. Porém, agora o Trump também não deixa sair os navios, já que ele disse que não vai colaborar com o Irã para que ele ganhe dinheiro enquanto eles não cederem às exigências do Trump. E aqui coloca mais: pessoas com conhecimento de avaliação disseram que elas mostram em graus variados, dependendo do nível de dano sofrido nos diferentes locais, que os iranianos podem usar lançadores móveis localizados dentro das instalações para transportar mísseis para outros locais. Caraca. Coloca mais, ó. Em alguns casos, eles podem lançar mísseis diretamente de plataformas de lançamento que fazem parte das instalações. Apenas 3 dos locais de mísseis ao longo do estreito permanecem totalmente inacessíveis, de acordo com as avaliações.
E ainda o Irã mantém cerca de 70% de seus lançadores móveis em operação em todo o país e conserva aproximadamente 70% do seu estoque de mísseis pré-guerra. Caraca. Esse estoque abrange todos os mísseis balísticos capazes de atingir outros países da região, quanto uma quantidade menor de mísseis de cruzeiro que podem ser usados contra alvos de curto alcance em terra ou mar. Ah, então, segundo aqui, a inteligência dos Estados Unidos, as agências de inteligência do Pentágono, mostra que o Irã não está para nada acabado. E se eles não cederem, o Trump já prometeu que que os vai atacar novamente com todo o peso do exército, todo o império e tudo isso, mas assim, até agora não demonstrou que o Irã cedeu diante dele, senão que está peitando e está resistindo. Eles colocam: as agências de inteligência militar também relataram, com base em informações de múltiplas fontes, incluindo imagens de satélites e outras tecnologias de vigilância, que o Irã recuperou acesso de aproximadamente 90% de suas instalações subterrâneas de armazenamento e lançamento de mísseis em todo o país, que agora são considerados parcial ou totalmente operacionais. Caraca. As conclusões contradizem meses de garantia pública do presidente Trump e do secretário da Guerra Pete Hegseth, que afirmaram aos estadunidenses que as forças armadas iranianas estavam dizimadas e não representavam mais uma ameaça. Ai, ai. Então aqui mostrando alguns mísseis na imagem, tudo isso, caraca. Quando as próprias agências de espionagem elas discordam do seu presidente, aí fica fogo, né? Então aqui a matéria vem dizendo várias coisas sobre isso, é muito interessante. Aqui diz: ó, repor esses estoques, vamos ver aqui, ó. Como relatado anteriormente pelo The New York Times, os Estados Unidos gastaram aproximadamente 1.100 mísseis de cruzeiros furtivos de longo alcance na guerra. Cara, e esses mísseis são caros. O número é próximo ao total restante no arsenal estadunidense. Os militares também dispararam mais de 1.000 mísseis Tomahawks, cerca de 10 vezes a quantidade que o Pentágono adquire em um ano. Caraca. E utilizaram mais de 1.300 mísseis interceptores patriotas durante a guerra, o que corresponde a mais de 2 anos de produção. Daí vai lá, o Irã utiliza o dronezinho, ataca, faz um estrago danado e caraca, aí tem mais resultado a nível internacional do que o que faz os Estados Unidos. Cara, para a gente entender tudo que acontece isso, eu sempre acho interessante ter um mapa onde você pode visualizar os países, entender bem onde ele fica geograficamente. Hoje mesmo um aluno estava me perguntando aonde que fica Israel, professor. Daí eu fui explicando ali, faz fronteira com o Egito. Daí ele se diz: ah, fica na África? Não, não é na África, é pertinho da África, é da região que termina a fronteira com a África e praticamente começa uma região da Ásia conhecida como Oriente Médio. Por isso eu acho muito importante esses mapas que a gente vai visualizando, e aí quando nós ouvimos ou quando nós lemos sobre um determinado país, é aonde a gente consegue relacionar: beleza, o Irã tá ali, mas o Irã faz fronteira com a Turquia, faz fronteira com o Afeganistão, não, Afeganistão faz fronteira com o Afeganistão, faz fronteira, agora eu fiquei na dúvida se faz fronteira com o Afeganistão, faz fronteira com o Paquistão, e aí é esse país faz fronteira com o Afeganistão, exatamente. Então nos ajuda a entender tudo isso. Por isso que eu vou deixar aqui na descrição, quem quiser adquirir esse mapa, e o interessante dele é com bandeiras, assim aprendemos as bandeiras dos países, mas também gostaria de saber o que você acha que vai acontecer aqui diante dessa situação de que praticamente eles estão dando tempo para o Irã se armar. E aí, os Estados Unidos vai ter coragem de continuar atacando o Irã, bombardeando e tudo, porque até agora tropas não colocou. Deixa aí nos comentários o que você acha. Eu sou o professor Gessé Santiago, aqui da Escola de Filosofia Política, uma escola na qual analisamos tudo o que acontece no Brasil e no mundo, porém sem políticos e sem ideologias de estimação.